Imagina ter a sua vida interrompida simplesmente por ser quem você é. O Blaze Bernstein tinha apenas 19 anos e acabou perdendo a vida por ser judeu e gay. Você já vai entender esse caso, mas antes, se tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também mostrando o meu dia a dia. E vou pedir logo no começo do vídeo que você já deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Quando Blaze Bernstein nasceu em 27 de abril de 1998, os seus pais Jane Pepper e Gideon Bernstein não imaginavam o quanto a vida dele seria marcada por essa chegada. Ele cresceu no condado de Orange, na Califórnia, em uma família que valorizava a educação, a empatia e o respeito acima de tudo. Desde pequeno ele demonstrava muita curiosidade e gostava de explorar diferentes interesses. Ele tinha um jeito tranquilo, mas ao mesmo tempo era bem participativo, sempre disposto a aprender e se expressar de maneira criativa. Durante a adolescência, ele estudou na Orange County School of the Arts, onde se envolveu ainda mais com o universo da escrita e da pintura. Ao mesmo tempo, ele alimentava a ideia de seguir uma carreira na área da saúde. Ele era um jovem comum, cheio de sonhos, em uma fase da vida em que tudo ainda parecia possível. Quando chegou a hora de decidir os rumos acadêmicos, ele foi aceito na Universidade da Pensilvânia, um dos momentos de maior orgulho para toda a sua família. Era a chance de dar novos passos, conhecer outras realidades e crescer ainda mais. Na universidade ele se dedicava aos estudos, fazia novas amizades e buscava encontrar o seu espaço no mundo, como tantos outros jovens nessa época da vida. Ele também enfrentava suas próprias questões pessoais, tentando entender melhor quem ele era e qual caminho gostaria de seguir. No final de 2017, durante o recesso de inverno, ele voltou para casa para as festas de fim de ano. Ele aproveitou para descansar, rever a família e participar das celebrações tradicionais, incluindo a preparação de refeições e os momentos com a família. Tudo parecia seguir como sempre, mas na noite do dia 2 de janeiro de 2018, ele saiu discretamente de casa sem avisar para onde ia. Aquela seria a última vez que os seus pais o veriam com vida. Na manhã seguinte, a ausência causou estranheza. Um compromisso no dentista havia sido marcado, mas ele não apareceu. No começo, a Jane e o Gideon pensaram que talvez ele tivesse dormido fora, algo simples para a idade dele. No entanto, ao encontrarem todos os seus pertences no quarto, carteira, chaves, óculos, o aparelho do dente dele que era removível, tudo isso fez eles pensarem que algo estava errado e o medo tomou conta. Tentativas de contato pelo celular foram em vão, ele não atendia nenhuma chamada. E buscando qualquer informação com a ajuda dos amigos, eles conseguiram acessar as redes sociais do filho. Foi através do Snapchat que eles encontraram a primeira pista. Naquela noite, ele havia enviado seu endereço para uma pessoa chamada Sam Woodward, um nome até então desconhecido para todos. Ninguém fazia ideia de quem era o tal do Sam, mas a partir daquele momento ele se tornaria o centro de uma história que ninguém jamais esqueceria. Com a informação sobre o nome que havia aparecido no Snapchat, a Jenny e o Gideon rapidamente tentaram entender quem era o tal do Sam Woodward. Até então, ninguém nunca tinha ouvido falar dele e foi nesse momento que eles decidiram entrar em contato. O Gideon conseguiu falar com o rapaz por telefone, a conversa foi gravada e mais tarde entregue à polícia como parte da investigação. Durante o diálogo, o Sam contou que havia se encontrado com o Blaze na noite em que ele desapareceu. Segundo a sua versão, ele buscou o rapaz por volta das 23 horas e os dois foram até o Parque Borrego, uma área com muita vegetação e trilhas próximas à casa da família. De acordo com o que ele relatou, depois de estacionar o carro, o Blaze teria saído andando sozinho por uma trilha, dizendo que encontraria uma outra pessoa.
O Sam afirmou que chegou a chamá-lo algumas vezes para voltar para o veículo, mas que ele desapareceu no meio da escuridão e ele não foi atrás. A história parecia bem estranha. Ainda assim, a Jenny e o Gideon se agarraram à esperança de que de alguma forma o filho estivesse bem. Com a ajuda da comunidade, eles iniciaram uma busca incansável. Imprimiram milhares de panfletos, organizaram mutirões e contaram com a ajuda da polícia local, que também passou a fazer varreduras em toda a região. O nome do Sam, no entanto, começou a levantar algumas suspeitas. Pessoas que estudaram com ele na Orange County School lembravam dele como alguém isolado, com comportamentos estranhos, erráticos e atitudes bem preocupantes. Alguns colegas relataram que durante as aulas ele costumava desenhar armas e símbolos de ódios nos cadernos. Outros diziam que ele parecia carregar preconceitos fortes e ideias radicais entranhados dentro de si. Entre essas pessoas estava uma amiga muito próxima do Blaze que se lembrava bem de quando o amigo decidiu confiar nela para revelar a sua orientação sexual. Foi num dia comum, caminhando pela praia, que ele compartilhou esse lado tão íntimo da sua vida, ainda sem ter contado para os seus pais ou para qualquer outra pessoa. Ele recebeu acolhimento e apoio imediato da sua amiga, e apesar de nunca terem tido a confirmação direta, a Jenny e o Gideon, os pais do rapaz, já desconfiavam disso. Quando o assunto surgiu em casa, eles deixaram claro que, independentemente de qualquer coisa, amavam o filho do jeito que ele fosse. Com o passar dos dias, a busca pelo jovem foi se tornando mais angustiante. As equipes de resgate vasculhavam o parque, amigos se mobilizavam pelas redes sociais e a família mantinha viva a esperança. Mas a cada hora que passava, o medo só aumentava, porque a gente sabe que quando uma pessoa está desaparecida, quanto mais tempo passa, mais diminuem as chances de encontrá-la com vida. No 7º dia de procura, uma forte chuva caiu sobre a região e foi justamente por conta dessa chuva que uma pista crucial apareceu. Durante mais uma ronda no Parque Borrego, um dos detetives notou algo estranho. Tinha uns galhos de árvore ali e um pequeno monte de terra que parecia ter sido remexido recentemente. Ao investigar melhor, os policiais encontraram o que tanto temiam: o corpo do Blaze enterrado de maneira improvisada e coberto apenas por uma fina camada de terra. A notícia abalou toda a comunidade. Amigos, familiares e desconhecidos lamentaram a perda de um jovem que ainda tinha tanto pela frente. A descoberta do corpo trouxe à tona uma nova fase na investigação. A polícia passou a focar cada vez mais em Sam Woodward, o último a ter contato com o Blaze na noite do desaparecimento. As autoridades encontraram dentro do carro dele o celular da vítima, além de manchas de sangue que mais tarde foram confirmadas como sendo de ambos, ou seja, tinha sangue dos dois ali dentro. Em uma busca mais detalhada na casa da família, eles localizaram uma faca com traços de DNA compatíveis com o do Blaze. Com todas essas evidências reunidas, a prisão do Sam foi decretada. Ele foi encontrado e detido no momento em que saía da casa dos seus pais em Newport Beach. A notícia da prisão correu rápido e causou ainda mais choque na comunidade. O jovem, que parecia apenas um colega distante de escola, agora era acusado de algo muito mais grave. Conforme as investigações avançaram, surgiram informações perturbadoras sobre o passado do Sam. Ele mantinha ligações com um grupo extremista conhecido como Atom Wave Division, uma organização neonazista que promovia ódio e intolerância contra diversas minorias. Documentos, fotos e mensagens encontradas em seu computador e celular revelavam a sua participação ativa em fóruns de ódio na internet e confirmava tudo isso. Além disso, existiam registros de viagens realizadas para eventos organizados por esse grupo específico, inclusive encontros que ensinavam técnicas de violência e pregação extremista. A motivação para aquele crime começou a se desenhar de forma ainda mais sombria. As autoridades passaram a tratar o caso não apenas como um assassinato, mas como um possível crime de ódio, um ataque direcionado não só pela orientação sexual do Blaze,
mas também por ele ser judeu. Enquanto isso, a família Bernstein tentava lidar com a dor imensa da perda e o peso de entender que o seu filho pode ter sido alvo de uma violência tão brutal apenas por ser quem ele era. A comunidade local, profundamente abalada, também reagiu. Foram organizadas vigílias, manifestações em memória do garoto e campanhas de conscientização contra discursos de ódio. O que antes parecia ser um caso isolado revelou feridas profundas, expondo a presença de ideologias radicais que muitas vezes passam despercebidas até que uma tragédia desse tamanho aconteça. Porque esse tipo de pessoa nem sempre fala abertamente sobre o que pensa sobre o mundo, mas nutre esse ódio contra essas pessoas e depois acaba dando no que deu. Bom, mesmo com todas as evidências reunidas, o processo judicial seria longo. A defesa do Sam alegou desde o início problemas de saúde mental e tentou afastar a acusação de crime de ódio. Mas para os Bernstein e também para muitos que acompanhavam o caso, o motivo por trás desse crime parecia muito claro. Ele foi alvo de intolerância e preconceito, e agora a luta da família deixava de ser apenas por justiça, era também por memória, por respeito e por um futuro onde jovens como Blaze não precisariam mais viver com medo de serem quem são. Com o avanço das investigações, mais detalhes sobre a noite do crime vieram à tona. Mensagens recuperadas entre o Blaze e o Sam mostraram que eles haviam se aproximado através das redes sociais. Em algumas conversas, eles trocavam comentários com um tom de flerte, como se eles estivessem ali prestes a ter um relacionamento. Nada que indicasse tensão, muito pelo contrário, parecia uma interação casual entre pessoas conhecidas que provavelmente acabaria chegando ali nos atos finais, um encontro, numa saidinha ali romântica ou algo assim. Essa troca de mensagens específicas levantou ainda mais suspeitas sobre a motivação do crime. Havia indícios de que o Sam, apesar de todo o discurso de ódio propagado em círculos privados, também enfrentava conflitos internos em relação à própria sexualidade, como se ele não se aceitasse e por conta disso tivesse ódio das pessoas que tinham esse tipo de orientação sexual. Ele tinha ódio do público LGBT por conta disso, porque ele não se aceitava. E isso ficou muito claro porque a polícia encontrou registros de acessos a sites de relacionamento e conteúdo adulto voltados para o público gay nos aparelhos dele. Então ele consumia esse tipo de conteúdo, o que era muito contrastante, porque a gente sabe que ele fazia parte ali de comunidades que não gostam de pessoas da comunidade, mas ele consumia conteúdo voltado para pessoas homossexuais. Diante disso, os investigadores passaram a considerar que o crime poderia ter sido impulsionado não só pela intolerância, mas também por uma mistura de repressão, raiva e autoaversão. A acusação então apresentou uma nova denúncia: homicídio qualificado como crime de ódio. Isso significava que, se condenado, o Sam enfrentaria a possibilidade de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Enquanto o processo se desenrolava, a família Bernstein buscava forças para atravessar uma jornada que parecia interminável. A Jane e o Gideon participaram ativamente de todas as audiências, mesmo quando reviver os detalhes era uma dor insuportável. Eles achavam que tinham que estar ali, que era muito importante. E no meio desse sofrimento cresceu também um movimento, o Blaze It Forward. Inspirado pela memória do filho, os pais decidiram transformar o luto em uma corrente de boas ações, incentivando gestos de gentileza e empatia em homenagem a ele. Pequenas atitudes espalhadas por desconhecidos começaram a se multiplicar. Bilhetes de apoio foram deixados em praças, doações foram feitas em nome do Blaze, homenagens espontâneas que cruzaram não apenas os Estados Unidos, mas também outros países ao redor do mundo. Era uma forma de mostrar que, mesmo em meio à crueldade que tirou a vida do seu filho, ainda existia espaço para o bem. Mas o processo criminal, por outro lado, se arrastava. Entre trocas de advogados, avaliações psiquiátricas e atrasos provocados pela pandemia,
passaram-se anos até que o julgamento finalmente começasse. 6 anos depois do crime, em abril de 2024, Jenny e Gideon finalmente tiveram a oportunidade de olhar para o responsável pela perda que mudou para sempre as suas vidas. A batalha, que começaram lá atrás, estava prestes a chegar a um desfecho, mas o peso daquele momento era imensurável. O tribunal de Orange County se preparava para um julgamento que carregava um peso muito maior do que um crime individual. A morte do Blaze, para muitos, era um reflexo de perigo real, um reflexo do perigo que o discurso de intolerância ainda representava. Sam Woodward, agora com uma aparência completamente diferente daquela dos tempos de escola, finalmente estava diante do júri, com cabelos longos cobrindo seu rosto e um comportamento apático. Ele chamava atenção pelo visual perturbador, era bem assim, estranho o jeito que ele estava. A acusação liderada pela promotora Jennifer Walker deixou claro desde o começo que provaria não apenas o homicídio, mas também o ódio que motivou o crime. Ao longo de semanas, testemunhas foram chamadas, provas foram apresentadas e a história da ligação do Sam com grupos extremistas foi reconstruída em detalhes e provada. Do outro lado, a defesa tentou uma estratégia diferente. Alegou que o Sam havia agido em um momento de impulso, motivado por medo e confusão. Segundo seus advogados, o Blaze teria feito um avanço físico durante o encontro dos dois, e o Sam, tomado pelo pânico, pela vergonha internalizada por não saber o que fazer, reagiu de uma forma descontrolada. Essa narrativa, no entanto, enfrentava sérias dificuldades, porque nenhuma evidência encontrada apoiava a ideia de que o Blaze tivesse feito algo que justificasse tamanha violência. Além disso, o histórico do acusado em relação a minorias falava muito mais alto. Durante o julgamento, momentos de tensão foram inevitáveis. Para Jenny e para o Gideon, ouvir a defesa tentar desviar a culpa para o próprio filho era devastador. Mesmo assim, eles permaneceram firmes, determinados a honrar a memória de quem havia sido injustamente tirado deles. Após quase 3 meses de audiências intensas, o caso foi entregue ao júri. A decisão, depois de 8 horas de deliberação, veio carregada de significado e emoção. Sam Woodward foi considerado culpado por homicídio qualificado e crime de ódio. A sentença indicava que ele passaria o resto da vida atrás das grades sem direito à liberdade condicional. Para a família Bernstein não era uma vitória, nenhuma decisão judicial traria o Blaze de volta, mas era um reconhecimento muito importante. A verdade havia sido confirmada. Do lado de fora do tribunal, a notícia do veredito se espalhou rapidamente. A Jenny e o Gideon fizeram um breve pronunciamento, a dor ainda era evidente, mas acima de tudo, havia um sentimento de missão cumprida. Eles sabiam que nada apagaria o que aconteceu, mas sabiam que tinham conseguido justiça pelo seu filho. O que mais impacta nesse caso é que o Sam, ele simplesmente não aceitava como ele era. Ele consumia escondido dentro do quarto, fechado a 7 chaves, o conteúdo que ele gostava, mas ele odiava se sentir assim e queria eliminar pessoas que eram assim. Eu sinceramente penso que o que o outro faz da sua vida não lhe diz respeito, você não tem nada a ver com isso. E por que você vai ter raiva de alguém? Tipo assim, não tá te fazendo nada, não tá te fazendo mal nenhum, deixa a pessoa viver a vida dela. Eu, sinceramente, utilizo muito mais o meu tempo para mim mesmo do que me preocupando com como o outro vive a sua vida. Eu acho que se a pessoa tem algum problema com algum tipo de comportamento ou algum estilo de vida, é só ela escolher não seguir aquilo, mas ela não precisa de forma alguma fazer mal para outra pessoa porque ela não concorda com o estilo de vida daquela pessoa. Eu, sinceramente, nunca vou entender o porquê disso, porquê de se incomodar tanto com o outro. E é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, então deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Eu acho uma bizarrice sem tamanho, fico com muita pena do que aconteceu com o Blaze, porque ele tinha um futuro brilhante pela frente e a sua vida foi interrompida de forma tão drástica e tão brutal, basicamente no começo ali da sua vida adulta.
Porque com 19 anos a gente ainda nem se sente adulto. Enfim, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.